Com o nosso jornal de hoje, falando sobre um ataque de fúria que aconteceu ontem à tarde, que foi registrado ontem à tarde aqui no município de Altamira, ali na rua 1º de janeiro, em frente à Câmara Municipal de Vereadores. Um homem, visivelmente descontrolado, com pedras na mão, quebrou, destruiu uma das vidraças da Câmara Municipal de Vereadores. E depois de conseguir destruir uma das vidraças, ele ainda tentou destruir a outra, mas não conseguiu. Uma pessoa que estava no prédio bem em frente à Câmara gravou a cena durante o ato praticado por esse homem. Olha que situação, ele está visivelmente descontrolado, não para de gritar, As pessoas que assistiram à cena, os servidores, os funcionários da Câmara que estavam lá, no momento do ataque, isso foi durante a tarde, após as 14 horas a Câmara está fechada para atendimento ao público, por isso que não havia vereadores, não havia parlamentares dentro do prédio e poucos funcionários estavam lá, porque à tarde não há expediente. E aí o homem visivelmente descontrolado, quem viu a cena conta que a impressão que dava é que ele estava alcoolizado, por conta do descontrole emocional. Ele gritava bastante, xingava muito. Um funcionário da Câmara tentou conversar, pedindo para que ele não fizesse aquilo, dizendo que estava errado o que ele estava fazendo, mas não houve conversa. Ele não parou o ataque e continuou jogando as pedras até que ele conseguiu quebrar toda a vidraça da porta da plenária, e depois que ele tentou quebrar a porta que dá entrada ao prédio, ao restante, a outra parte do prédio, ele não conseguiu, apesar de jogar várias vezes pedras na porta, ele não conseguiu e aí ele desistiu e foi embora caminhando. Pois bem, aí o que aconteceu logo depois disso? Ele foi detido, a polícia foi chamada, ele foi identificado e acabou sendo detido. Ele foi levado para a delegacia e lá ele disse o seguinte à polícia, que ele só teve esse ataque de fúria porque ele estava com alguns meses de salários atrasados, ele trabalhou para uma empresa prestadora de serviço para a prefeitura, estava com meses de salários atrasados e que por conta disso ele procurou a Câmara para denunciar essa situação e pedir ajuda para os vereadores, para que os vereadores intervissem de alguma forma, fizesse com que a prefeitura pagasse ou obrigasse a empresa que o contratou a pagar os seus salários. Pois bem, nós procuramos a prefeitura e a prefeitura respondeu que não, que os salários foram pagos, que o funcionário recebeu os salários dele. Inclusive ele foi levado, foi conduzido até o banco para que fosse retirado um extrato onde se comprovou que de fato ele recebeu. Não havia dinheiro na conta naquele momento, mas havia lá no extrato a comprovação de que ele recebeu o seu pagamento. Numa outra versão que ele encontrou também lá na delegacia, ele disse que a outra indignação dele, o outro motivo que o levou a ficar muito estressado e por conta disso praticar esse ato, foi porque enquanto os funcionários recebiam mensalmente, ele recebia quinzenalmente e às vezes por semana, o que ele não achava que fosse justo, essas diferenciações de pagamento. O que acontece é que ele estava realmente, visivelmente descontrolado, ele teve um ataque, isso é notório, Uma pessoa em sã consciência não pratica um ato como esse, até porque é um ato criminoso, Pode parecer que não, mas é um ato criminoso. Porque ele estava descontrolado, ele estava com raiva e ele tinha toda a razão de ir lá e quebrar a porta da Câmara. Primeiro, ele praticou o crime de dano ao patrimônio público. A legislação é bem clara. Se for indiciado e condenado, ele pode cumprir uma pena de 6 meses até 3 anos de prisão. Porque ele destruiu o patrimônio que é público. Um prédio que foi construído e é mantido com recurso público. Primeiro ponto. Segundo, se ele tinha algum problema com questões de pagamentos atrasados, que buscasse os responsáveis ou que buscasse a justiça. É assim que se deve fazer de maneira correta. Nós entendemos perfeitamente a indignação de qualquer pessoa que fica 1 mês, 2 meses, 3, 4 meses sem receber. Nós mostramos muitas vezes aqui os casos de trabalhadores, por exemplo, de uma empresa transportadora aqui na região, que inclusive fechou porque não conseguiu pagar os salários atrasados que foram se acumulando, uma bola de neve, e esses homens ficaram meses
acampados no pátio da empresa, brigando na justiça, tentando reaver os salários atrasados. Mas destruir o patrimônio público vai adiantar? Ele vai receber? Não. Pelo contrário, detido, foi preso, né, foi levado, foi conduzido para a delegacia. Imagine para a família uma cena como essa. É lamentável, gente. Imagina para a família ver um filho, a esposa ver o pai, o marido, sendo levado para a delegacia. E que exemplo se dá a um filho? Ah, porque eu estou com raiva, então peraí que eu vou quebrar uma porta ali. Todos os brasileiros atualmente estão com raiva. Todos, sem exceção. Estão extremamente indignados com alguma coisa no país. Se a gente for sair por aí quebrando tudo, daqui a pouco vai ficar o quê para trás? Nada. Absurdo, gente. Absurdo. Absurdo. A gente entende perfeitamente a indignação desse cidadão. Porque quem trabalha quer receber. E se ele não recebeu, a justiça é que tem que fazer a sua parte. Processa a prefeitura, processa a Câmara, se prestou serviço para a Câmara, processa a empresa que prestou serviço, chama a imprensa e denuncia, como várias vezes muitos outros trabalhadores chamaram a imprensa e denunciaram que estavam com meses de salários atrasados. Mas quebrar, fazer o que ele fez, não vai adiantar de nada. Ele não vai receber porque quebrou a porta da Câmara. O salário dele não vai ser pago porque ele quebrou a porta da Câmara. Não adianta. Infelizmente. Ele cometeu um ato impensado, que para a legislação é crime, e para acabar de completar ele não vai receber o dinheiro dele. E aí, o que acontece? O que é mais triste dentro de toda essa situação, o que é mais triste, é que infelizmente muita gente incentivou esse ato, concordou, acha que ele estava correto, que deveria inclusive ter ateado fogo no prédio. Olha que absurdo, gente. A que ponto nós chegamos? Incentivar as pessoas a praticarem crimes. Achar correto uma pessoa ir lá e destruir alguma coisa que é de todo mundo. É dele também, é de todo mundo. Se os vereadores não estão agradando, vamos denunciar para o Ministério Público. Vamos denunciar para alguém, procurar alguém para denunciar. Vamos para a Justiça, dizer, ó, esses vereadores não representam a gente. Agora, vai adiantar chegar lá e quebrar a porta? Não. Alguém lá vai deixar de ser vereador porque quebrou-se a porta da Câmara Municipal de Vereadores? E se tivessem ateado fogo no prédio? Ninguém ia deixar de ser vereador porque atearam fogo no prédio. Eles vão continuar sendo vereadores, vão continuar exercendo o trabalho deles da mesma forma. Atos de violência só geram mais atos de violência. E incentivar a violência é errado. Incentivar a violência chega a ser criminoso. Não vai adiantar. Se a gente atear fogo no país, ele não vai melhorar. O que vai acontecer? Muita gente vai morrer e muita gente vai ficar sem ter país, sem ter casa. Porque a gente destruiu o pouco que a gente tinha. Então, vamos pensar de forma racional, vamos deixar um pouquinho de lado o emocional e pensar de forma racional. Quebrar, queimar, destruir não é a solução, porque se fosse, os países da África, por exemplo, não estariam do jeito que estão. Se fosse, o leste europeu não estaria do jeito que está. A destruição lá é grande, por conta de guerras e mais guerras e mais guerras. Adiantou alguma coisa? Não, pelo contrário. Então, vamos pensar com racionalidade e por conta desse tema que chamou a atenção de todo mundo nas redes sociais, que já rendeu muita discussão, eu quero a opinião de vocês que estão hoje assistindo o Xingu 230. Vocês concordam com o ato desse cidadão ou não? Vocês acham que ele agiu corretamente em ir até a Câmara e quebrar a vidraça da Câmara ou não? Qual a opinião de vocês? Opinião honesta. Sejam honestos, não tenham vergonha. Quero ouvir a opinião de vocês, quero saber qual a opinião de vocês com relação a esse ato praticado por esse homem. Tá certo?